queria compartilhar com você, aqui bem rapidinho, algo que Deus falou no meu coração, que é muito importante para nós vivermos nesses dias. E hoje eu falava com a pastora Eleusa sobre algo assim. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, do versículo 5 ao versículo 9. Deus me deu essa palavra quando eu descobri que eu deveria começar a discipular o meu filho Brian e a minha esposa discipular minha filha Angel. E Deus falou muito forte no meu coração, então eu queria compartilhar com você sobre isso. A responsabilidade. Aí eu coloquei um título aqui: Minha Família, Minha Vida. Deuteronômio capítulo 6, do versículo 5 em diante, vamos ler então aqui. Diz o seguinte: amarás o Senhor, teu Deus, com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Que todas estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança aos teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiver sentado em tua casa, quando estiver andando pelo caminho, e ao te deitares e ao te levantares, também atarás estas palavras como um sinal na tua mão, e em teu braço, e as prenderás à tua testa como filactérios. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa e em teus portões. Diga glória a Deus. Diga para o seu irmão: a responsabilidade de imprimir uma visão, uma fotografia do futuro é sua. Amém? Irmãos, que coisa maravilhosa que aconteceu comigo. 3 anos que nós estamos, 3 anos agora, não é? Acredito, 3 anos nós estamos vivendo a visão do discipulado, esse cuidado. E Deus falou no meu coração, através de um irmão amigo muito precioso, acerca de discipular o meu filho. E eu não tinha me preocupado com isso, eu não tinha parado para analisar essas coisas. Eu achava que, não é, ele crescendo na minha presença, e quando ele crescesse, ele ia ter um discipulador, e eu estava tão equivocado quanto a estas coisas, e eu fui fazer meu primeiro discipulado com meu filho. Meu filho tem 5 anos hoje, e eles sempre ouvem, a minha filha fala assim: papai, onde a mamãe foi? Eu falo para ela: mamãe foi discipular a irmã. Ou às vezes eu saio e eles perguntam para a mãe deles: onde o papai está indo? O papai está indo fazer o discipulado. Então, ouvindo sempre isso, porque é semanal os nossos discipulados, sempre esse cuidado, ouvindo. E o dia que eu falei para minha esposa, eu falei: filha, nós temos que discipular os nossos filhos. Nós temos que imprimir na mente deles, nós temos que gerar na mente deles uma figura do futuro, da onde eles querem chegar, porque quando eles crescer, eles vão ter um alvo, ter um objetivo na vida. E aí, irmãos, a minha esposa saiu com a minha filha e eu fiquei com meu filho em casa. E ele perguntou para mim assim: papai, onde a mamãe vai? Eu falei: a mamãe vai para a igreja. E por que eu não vou? Eu falei: porque o papai hoje vai fazer discipulado com você. Irmãos, o garoto parou de 5 anos e olhou para mim com uma cara, como se diz: o senhor vai fazer um discipulado comigo? E sabe, irmãos, foram a minha primeira experiência com meu filho. Então eu não fui muito profundo, eu não quis saber se ele já estava pensando em namorar, ou se ele já estava pensando em casar. Eu fui mais simples um pouquinho. Mas foram os melhores 20 minutos da minha vida iniciais fazendo um discipulado com meu filho. E eu sentei com ele e falei: filho, senta aqui, agora é o nosso discipulado, agora é eu e você.
falei, como é que você está, filho? Ele falou, estou bem, tudo bem comigo. Eu falei, como é que você está na escola? Aí ele me olhou e falou, não estou fazendo bagunça. Eu falei, que bom, filho, que você não está fazendo bagunça. Eu sou muito obediente. Eu falei, muito bem, mas eu tive um sonho. E eu falei, que sonho, filho? Eu sonhei que eu estava desobedecendo a minha professora. Eu falei, que bom, foi só um sonho. Irmãos, você não tem noção da alegria que eu senti, estou sentindo, cada vez que eu sento com meu filho para fazer o nosso discipulado. Sabe, e eu comecei a entender que nós, que estamos cuidando de pessoas, nós temos que entender uma coisa. A nossa vitória começa dentro da nossa casa. Você está vendo aí a multiplicação, você está vendo o avanço da igreja no cuidado de pessoas, mas eu quero que você entenda uma coisa, querido. Essa história de vitória começa dentro da nossa casa. Não é dentro da igreja. Porque às vezes, irmão, a gente está deixando a nossa casa para fazer coisas que está entristecendo o coração de Deus. E nós não podemos inverter. Nós temos falado sempre sobre isso. Primeira coisa é Deus, mas a segunda coisa é a família. A terceira coisa é estar na igreja e ouvir a palavra. E a quarta coisa é cuidar do meu trabalho, porque é com ele que eu honro o Senhor com os meus bens e cumpro os meus compromissos. E a quinta coisa é o meu chamado, é o meu ministério. E nós temos que entender isso, porque nós estamos avançando muito. E nós vamos avançar muito mais. Eu estava aqui durante o louvor me alegrando com o que eu estou vendo e com a expressão dos irmãos, e eu comecei a ver irmão, toma posse, eu comecei a ver uma grande igreja em Senador Canedo. Mas é uma grande igreja mesmo, e eu comecei a ver aquela cidade toda sendo tomada pelo amor dos irmãos em cuidar das pessoas. Vocês precisam viver isso, irmãos, porque é esse o sonho de Deus para as nossas vidas, e eu falei sobre isso ontem na igreja, sobre uma palavra profética que Deus deu para nós, está em Isaías 54, no versículo 3, se você puder abrir, abre lá. Isaías 54, versículo 3. Eu falei ontem sobre o versículo 1, 2 e 3, falei sobre fé, foco e força, fé, força e foco, mas hoje eu revendo essa palavra, veio Isaías 54, 3, preste atenção para você ver como é que isso é muito forte. Isaías 54, 3 diz, pois há de transbordar para a direita e para a esquerda, a tua descendência tomará posse de outras terras e repovoará cidades abandonadas, diga glória a Deus. Isso é uma palavra profética que vai se cumprir na sua vida. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas, irmãos, para nós tomarmos posse delas para nós. E nós precisamos viver isso cada dia. Cada dia. Transbordará para a direita e transbordará para a esquerda. A tua descendência tomará posse de outras terras. A tua descendência, diga a tua descendência. Olha para alguém e diga a tua descendência. Tomará posse da terra. E quem é a nossa descendência? Quando a gente fala em descendência, a gente está olhando para dentro da nossa casa. Primeira coisa, quando a gente fala de descendência, nós estamos olhando para dentro da nossa casa. Mas quando se trata de uma palavra profética, Deus não está se referindo somente aos nossos próprios da nossa casa, mas àqueles que virão pela fé, os nossos filhos espirituais. Então, quando ele está dizendo a sua descendência, e se você ler lá no versículo 1 e 2, você vai ver que ele está falando sobre isso, sobre pessoas que nós vamos ganhar, que nós vamos cuidar, e que vão olhar para nós como um referencial, e que vão nos honrar, e que vão ser fiel a Deus, e que vão se submeter por causa da palavra do Senhor, é os nossos filhos da fé. Então, está falando da nossa descendência. Para mim, vir em Goiânia e ver a pastora Eleusa, é uma alegria, porque ela pôs a mão na minha cabeça. Eu tenho ela como um referencial de mãe.
Entende o que eu estou dizendo para você, irmãos? E nós precisamos ver a nossa descendência espiritual, os nossos filhos na fé, tomando posse daquilo que a palavra de Deus está dizendo que eles vão fazer. Imagina, lá em Uberaba nós temos uma igreja, mas lá em Governador Valadares nós temos 3 igrejas, mas lá nos bairros nós temos mais igreja, e daqui uns dias nós vamos ter mais igreja, nos Estados Unidos temos mais igreja. São filhos, são descendências da Igreja Batista Vida Nova, que estão tomando posse da terra. Mas eu quero voltar para você aqui, para dentro da sua casa. Dentro da sua casa, existe essa atmosfera para que o Espírito de Deus possa manifestar e realizar essa palavra profética na sua vida? Estou falando agora dos pais e das mães. Quando nós estamos no nosso discipulado, na nossa célula, eu sento e vejo eles trabalhando, porque tem a programação, cada um faz alguma coisa dentro da célula, e eu fico ali caladinho, só vendo eles trabalhando e desenvolvendo. Aquilo me dá uma alegria muito grande, mas nós precisamos preparar o ambiente para que os nossos filhos cresçam com essa figura, com essa impressão, como disse aqui, é nossa responsabilidade pregar a palavra aos nossos filhos, cuidar da fé deles, discipular eles, inculcar gravar, carimbar a mente deles. Você quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Rinodê. Eu não sei se você faz parte, eu não tenho nada contra, né? Nunca participei de uma reunião e nem vou participar. Não é o meu foco é outra coisa. Mas lá na igreja tem uns irmãos que compartilharam e participaram e disseram: pastor, eles colocam lá umas imagens para a gente ver. Eu falei: sim, mostra para você algo que você pode alcançar. Pastor, e assim a gente achou bem legal. Falei: bacana, é isso mesmo. E ali, irmãos, eu fiquei parado ouvindo aquilo e pensando: o evangelho que eu estou pregando não está gerando na mente destas pessoas uma fotografia da eternidade? O evangelho que eu estou pregando não está gerando uma imagem das ruas de ouro? Não está gerando na mente, não está gravando na mente deles um desejo de participar da boda do Cordeiro? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu comecei a ficar preocupado com isso, irmão. Porque o povo do mundo são mais hábeis do que os filhos da luz. E eu comecei a ouvir aquelas histórias e dizer: gente, eles estão vendendo uma coisa para eles terrena, material, uma coisa que você vai ter que suar muito para você chegar lá. Às vezes você vai ter que passar por cima das pessoas, você vai ter que mentir, você vai ter que fazer coisas que aos olhos de Deus não se agrada para atingir esse objetivo. E ali, irmãos, eu comecei a orar e falar com Deus: Deus, mas o evangelho que eu prego não está gerando essa fotografia, não está gerando essa mentalidade eterna de viver na glória para sempre. Amém, irmãos? Isso é uma responsabilidade nossa. Nós que cuidamos de pessoas, nós temos que gerar essa fotografia, essa imagem da glória. Não é das coisas terrenas, irmãos, é das coisas que estão por vir. É da eternidade. E Deus falou comigo sobre três características de um ambiente aonde Deus ele grava essa visão. Primeiro é a fé. Porque Hebreus 11 diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não adianta. Se você não tiver fé, você entristece o coração de Deus, porque Ele não pode fazer nada por você mais. Tudo que Ele fez se resumiu na cruz: vou deixar na cruz. Quando você traz seu objeto, a gente ora pelos objetos, são milagres extraordinários que Deus faz. Você está colocando a sua fé aqui, como o rei fez lá no livro de Isaías, colocou a fé dele em ação. Sem a fé, irmãos, nós entristecemos o coração de Deus. Se não tiver esse ambiente de fé dentro da nossa casa, como é que os nossos filhos poderão tomar posse de coisas espirituais?
E isso me levou a ver algo, irmãos. A unção, ela é intransferível de pai para filho. Pastor, o senhor é um homem ungido e tal, e seu filho vai ser um homem ungido? Às vezes não. Por que eles pediram um rei para Samuel? Porque os filhos de Samuel não eram como os filhos como Samuel. A gente quer um rei porque os seus filhos não são como você. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Salomão não foi o homem segundo o coração de Deus como seu pai. Muito pelo contrário. A unção, ela vem através do sacrifício. Diga glória a Deus. A unção vem através do sacrifício. Quando José, no livro de Atos, capítulo 4, versículo 35, vende a sua fazenda, eu não sei quanto custou a fazenda dele, mas deve ter sido uma boa grana. Pegou toda a sua fazenda e a Bíblia diz que foi no altar e colocou aos pés dos apóstolos. O que acontece naquele exato momento? Eles olham para ele e dizem, ó, José, mas agora ele vai se chamar Barnabé. Filho da consolação, ou consolador, ou um homem que tem um coração amoroso, um coração quebrantado, um coração cheio de desejo e de amor de ajudar as pessoas. Diga glória a Deus. Então nós não podemos criticar quem dá, porque a unção do Barnabé veio por meio do sacrifício que ele fez vendendo a fazenda dele. Mas veja que Ananias e Safira não receberam unção alguma, porque eles mentiam para o Espírito Santo, fazendo aquele ato que eles fizeram também, de levar alguma coisa e ninguém sabe quanto foi, se foi 10, se foi 20, se foi só metade, mas eles foram reprovados. Então a unção vem por meio de um sacrifício. E nós temos que ensinar isso dentro da nossa casa, ensinar isso aos nossos filhos. Porque a Bíblia diz que Paulo disse para Timóteo, Timóteo, você herdou a fé da sua avó Eloide, sua avó Lloyd. E Paulo chama meu verdadeiro filho na fé, e uma fé não fingida. Então, irmãos, a gente precisa contar para os nossos filhos os milagres que Deus fez. Como foi bom, eu falava com a pastora Leusa, os mistérios de orar no monte, orar nas vigílias, orar nas madrugadas, quantos sinais, prodígios Deus manifesta, e é isso que nós precisamos gravar na memória deles, as manifestações do poder de Deus, amém, irmãos? Porque se eu não contar para o meu filho que eu vi uma bola de fogo, e quando eu estava orando no monte, que o chão virou puro fogo, e que uma bola de fogo, e que o anjo passou, eles vão crescer sem conhecer a ação do poder do Espírito Santo no meio da oração. Eu tenho essa responsabilidade. Gerar isso dentro da minha casa, uma atmosfera de fé. Segunda coisa, minha responsabilidade, essa atmosfera de amor dentro da minha casa. Mas não é esse amor pela minha família, porque nós já estudamos sobre isso, as definições do amor, mas é gerar essa atmosfera de amor de Cristo. Misericórdia dentro dos lares, compaixão das almas. Gerar derramar esse amor. 1 João 4,7 diz, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido e conhece a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, porquanto Deus é amor. Aí algumas pessoas falam, pastor, mas eu quero então orar para que Deus me dê mais amor. Irmão, você nunca vai receber mais amor do que você já recebeu quando você estava lá no pecado. Deus não me ama mais hoje do que Ele me amou, porque o amor de Deus é único. Pastor, Deus deve te amar muito. Não, nunca diga isso, irmão, porque esse amor único, ele é para mim e para você. É o amor que Ele derramou quando eu estava lá no pecado. Quando eu usava cabelo grande, quando eu usava brinco, quando eu bebia, quando eu fumava, quando eu me prostituía. Deus me amou lá naquele lixo. E hoje eu estou aqui, sendo amado com o mesmo amor, e é esse amor que está aqui agora, é que eu devo amar
aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. No nosso discipulado, teve a presença de um homem travestido. E naquela ocasião as pessoas ficaram um pouco chocadas com aquela situação. E acabou a célula dentro do templo, nós fomos para a comunhão. E eu fiquei atento e observando, ninguém procurava conversar com o irmão. Por causa do travestido dele, cabelo longo, roupa de mulher e toda aquela coisa. E eu sentei perto dele e falei, como é que você está, meu irmão? Aí ele me deu aquela olhada, como se diz, né? Não dá para enganar muito, né? Eu falei, e aí, me conta a sua história. E fiquei ali conversando com ele, o tempo todo. E o povo ali, para lá e para cá. E depois eu usei aquela situação para a gente conversar um pouco sobre que amor é esse que eu tenho dentro do meu coração. Esse amor que ele é derramado só quando alguém faz alguma coisa boa para mim? Ah, porque disse que eu sou isso, que eu sou aquilo, ele me ama. Irmãos, nós estamos vivendo algo em Uberaba que é o seguinte: muito amor, mas muita correção. Nós amamos muito, muito, falamos muito, mas também corrigimos muito. Corrigimos muito. Porque a Bíblia diz que como o pai corrige o seu filho, Deus disciplina o filho que ele ama. Então, são filhos que estão sendo corrigidos, disciplinados. Diga graças a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5. Então, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Ou seja, Ele já derramou esse amor dentro dos nossos corações. Então, para de pedir mais amor. E faz o que então, pastor? Começa a dar aquilo que você recebeu, o amor de Deus. Começa a fazer como o pastor falou, perdoa mesmo, mas de verdade. Perdoa mesmo, porque quem não perdoa, guarda mágoa e ressentimento, cria uma atmosfera horrível, que não dá tempo de eu falar sobre isso aqui agora. Perdoa mesmo, libera. Não guarda esses ressentimentos, não guarda essas coisas. Sabe por quê? Isso é um saco de lixo sujo e fedido que você carrega nas costas. Quem aguenta isso? É terrível, diga para o senhor, mas é terrível, irmão. Ela sai. E a terceira coisa, irmãos, muito importante, é uma atmosfera de alegria. A alegria dentro da sua casa. Romanos 14, 17, porquanto o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria. Se você não tiver essa alegria do Espírito Santo, esse ambiente criado, proporcionando essa atmosfera que é a presença de Deus, você vai ter um problema sério dentro da sua casa e automaticamente a partir daí o seu discipulado não vai fluir. Sabe por quê, irmãos? Testemunho. Logo no primeiro ano da implantação dos discipulados, nós tivemos praticamente 10 baixas. Discipulados que se desfizeram. E as pessoas ficaram preocupadas, pastor, mas o que está acontecendo? A pessoa não quer compromisso com Deus, não quer nada com Deus, não quer cuidar de ninguém. Eu disse, não, ela até está com uma certa boa vontade de fazer, porque nós que estamos na igreja, juntos, somos motivados uns pelos outros. Por isso que Paulo fala, não deixe de congregar, porque você ouve um testemunho, você já fica animado, a sua fé aumenta, você ouve aí a transformação, a mudança, você também pode acontecer na minha vida, porque a igreja é isso. Igreja é isso, irmãos. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A igreja é isso. Então, preste atenção aqui, olha, é importante você entender que essa atmosfera, somos nós que criamos ela dentro de um ambiente que Deus vai operar. Então, se nós não criamos essa atmosfera, não tem como Deus trabalhar. Como é que Deus vai trabalhar nos discipulados? Quando nós vamos para o discipulado individual, eu imagino
que o meu discípulo, ele está sendo totalmente transparente comigo e verdadeiro, porque eu transmito isso. Eu não tenho problema de contar os meus problemas, minhas dificuldades. Eu compartilho isso. Mas muitas das vezes as pessoas não querem abrir o coração com medo do que nós vamos pensar. O que nós vamos dizer? Se eu disser para ele que eu não consigo perdoar, se eu disser para ele que eu estou no pecado, se eu disser para ele que eu estou com uma tentação terrível, que isso não sai da minha mente. Então nós começamos a ter umas baixas. Eu falei para minha esposa, falei, calma, isso nada mais é do que um discipulado verdadeiro e transparente. Só que nem todos estão preparados para viver essa realidade hoje. Sabe o que as pessoas gostam? Se esconder atrás da máscara. Se eu contar, se eu disser, se eu falar, irmão, você sabe que muita coisa, o pastor pode orar, você pode trazer campanha, a pastora Eleusa pode orar, mas existem coisas que só vão sair da sua vida a partir do momento que você decidir confessar seu pecado. Não adianta, irmão, não adianta campanha, não adianta. Se você não confessar o seu pecado, a sua dificuldade, o diabo encontra uma brecha e coloca em você a enfermidade. E coloca em você a infelicidade. E o que nós começamos a ver? Tudo isso dentro do quê? Dentro dos discipulados. Por quê? Porque dentro de casa, dentro do lar, não havia uma transparência entre o próprio casal. O pai não ensinava para os filhos, irmãos, isso é terrível. Graças a Deus, nossos filhos têm, assim, a gente senta com eles, a gente conversa a hora com eles, estamos, não é, a cada dia gravando essa imagem do céu na mente deles, mas existem pessoas que não fazem isso dentro de casa. Não tem essa paciência, não tem esse entendimento de que amanhã o seu filho pode nem querer saber de discipulado, nem querer saber, não precisa nem querer saber de discipulado, mas não vai nem querer saber de ganhar alguém para Jesus, muito menos cuidar de alguém. Sabe por quê? Porque na hora que janta, escuta problema de igreja. Na hora que toma café, é briga por causa de problema de igreja. Na hora que está dentro do carro vindo para a igreja, é situação que está ouvindo de irmão de igreja. Como é que ele vai ter uma imagem de que discipulado é a melhor coisa do mundo, porque é bíblico, Jesus diz, ide por todo mundo e fazer discípulo? Irmãos, isso não é nada novo, não é algo que nós estamos criando e falando, a igreja está inventando coisa. Não, irmão, está na Bíblia. Nós só estamos obedecendo e hoje nós estamos vivendo isso na prática, na íntegra, fazendo o que a Bíblia nos ensina. Hoje eu estou aqui com o discípulo do meu discípulo, não é nem meu discípulo direto. Eu disse para ele, queridão, preciso aí, né, que você me abençoe do seu discípulo viajar comigo. Aí, você sabe o que eu estou aprendendo? Cada dia é maravilhoso. Que nós estamos no caminho certo. Porque o discípulo do meu discípulo é um discípulo de Jesus. Diga glória a Deus. E eu falei, agora eu quero ver se o discípulo do meu discípulo é um discípulo do discípulo ou se é um discípulo de Jesus. E o Anderson é um discípulo de Jesus. E nós estamos cuidando disso. Agora olha que responsabilidade. Eu saí com o discípulo do meu discípulo e tenho uma grande responsabilidade. De que testificar aquilo que o meu discípulo fala para ele. Então eu estou cravando, eu estou registrando, eu estou carimbando na mente dele o quê? O futuro, o amanhã. E essa é a nossa responsabilidade. Aí o irmão falou para mim assim, mas não é meu filho, é meu enteado. Aí eu falei, mas... Aí Deus falou assim, lê para ele Gênesis. Aí eu fui lá em Gênesis capítulo 48, versículo 5. Aí Jacó pegou e fez assim, portanto os 2 filhos que te nasceram, José, da terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti, no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rubem e Simeão. Quanto aos filhos que gerará depois dele, serão teus. Em nome de seus irmãos receberão a herança. Abençoou José no versículo 15, com as seguintes palavras, que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque,
o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu e salvou de todo o mal, agora abençoe esses meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão e Isaque. Que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra. Diga glória a Deus. Sabe o que Deus me mostrou? Não era filhos de Jacó, era filhos de José. Mas olha que coisa maravilhosa. Ai, meu enteado, e daí? Se você gerar nele essa visão, se você cuidar dele, colocar a mão sobre a cabeça dele e abençoar ele, ele vai ser seu filho. Como os nossos filhos na fé. Então, mas esse meu enteado é meio estranho, porque você não faz o papel de sacerdócio, de pastor do lar, de inculcar, de falar, de estar ali, liberando palavras para o coração dele, porque querendo ou não, enteado ou não, ele é uma alma como qualquer outra alma. E ele necessita de ouvir as palavras do Senhor. Diga glória a Deus. Então, irmãos, isso é maravilhoso demais, mas você só vai entender isso quando você ouvir e praticar. Você quer que o seu discipulado exploda e se multiplique? 3 coisas, fé, amor e alegria, você tem que gerar esse ambiente dentro do seu discipulado. Agora, não é gerar dentro do seu discipulado e não dentro da sua família, porque na hora que as pessoas chegam, a atmosfera espiritual testifica o que você vive por trás das cortinas. Então, quando uma pessoa chega na nossa casa, ela fala, nossa, que lugar gostoso, que ambiente gostoso. Não é nada a ver com a casa, mas é a atmosfera espiritual do que é aquele ambiente. Diga glória a Deus. Mas talvez você já viu isso. Tem pessoas, irmãos, que só de estar perto dela é uma atmosfera terrível, opressora. Preste atenção, não sei se você já... Tem aquele ditado, quando era no mundo, meu santo com esse não bate, né? O povo do mundo fala, né? Mas não é nada disso. É a atmosfera que exala através da vida das pessoas. É uma atmosfera ruim, de pensamento ruim, sem fé. É uma falta de perdão terrível. Não tem alegria alguma. E algumas pessoas confundem essa alegria com satisfação de prazeres da carne. Estou alegre porque eu consegui comprar minha casa, estou feliz. Ei, essa alegria vai durar pouco. Na hora que vier o IPTU, você fala, mas que coisa cara esse negócio de IPTU. Aí acabou a alegria. A irmã falou para mim, pastor, ora, o devorador está na minha vida. Eu falei, tá, vamos orar, vamos queimar esse capeta aí, e tal, e vamos lá. Falei, como é que é esse negócio de devorador na minha vida? Ué, pastor, a conta de luz veio uma fortuna. Eu falei, tá, que hora que o irmão está em casa? Está na hora do almoço. O irmão Oliveira conhece, a Luciane e o Tairone. Falei, vou aí. Cheguei lá bem naquela hora do busy, 11 horas da manhã. E a irmã lá, panela voando e tal. Pastor, não repara não, estou fazendo almoço, menino para a escola e tal. Falei, não, irmã, fique em paz. A paz do Senhor está nessa casa. Eu vou sentar aqui e tal, e vou conversando com o irmão. Então, irmão, como é que você... Não, estou bem, pastor e tal. Falei, irmã falou de um devorador aí. Ela, essa irmã, devorador na conta de luz. Eu falei, tá, e aí, de olho. Aí, a mãe, menina, vai tomar banho, tá na hora, você tá atrasada ir para a escola. Tá. Aí eu fiquei olhando assim. Aí a menina passa pro banheiro. 2 bonecas, uma boia. Fiquei calado aquilo, né? E tal, e o chuveiro. E eu tô ali conversando com o irmão e o ouvidão lá, né? Chuveiro. Aí saiu e tal. Aí ela, menino, toma banho, vai à escola. E eu lá. Aí lá vai o menino. Eu falei, agora eu quero ver, né? Aí passa o menino. Um cavalinho, um barquinho. Aí eu fiquei olhando, o dobro do tempo. Aí acabou, nós fomos almoçar e tal, levar os meninos na escola. Falei, irmão, vamos orar, mas eu acho que não tem devorador aqui não. Mas vamos orar, vamos expulsar isso. Aí oramos lá e tal. Falei, deixa eu dizer um negócio para vocês aqui. Durante esse tempo que eu tive aqui, eu vi algo. Esse banho dos meninos, vocês não acham que ele é muito grande assim, não? Com uma criança, não é? Só passar uma...
Ah, pastor, eu já falei, mas não adianta. Falei, não adianta? Então imagina agora, se não adianta falar agora, quando crescer vai adiantar? Não vai adiantar. Falei, vamos encurtar, vamos tirar os cavalinhos, a boia, os pinguins, vamos tirar tudo que é peixinho do banheiro. E irmãos, isso é verdade, porque lá em casa, eu era solteiro nessa época, lá em casa eu tenho 2 filhos. Angel, vai tomar banho, posso levar um brinquedo? Eu, o quê? Rápido. Então, irmãos, muitas das vezes a gente está criando as coisas, está criando barreiras para que o Espírito de Deus não possa operar dentro da nossa casa. Não é alegria porque eu ganhei uma coisa, ou eu comprei isso, mas é a alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Essa, querido, tem dia que você não vai ter nada, você não vai ter dinheiro, você vai andar a pé, você vai estar passando uma luta tremenda, mas o povo vai olhar para você e vai dizer, esse homem está cheio da alegria do Senhor. E é isso que nós precisamos carregar conosco, irmãos. Porque é isso que vai transformar a vida das pessoas. Essa fé que move a montanha, essa fé que opera o milagre. Essa fé que cura dentro dos discipulados. Lá na quinta tem uma campanha. Não, irmão. Discipulado é uma campanha. Pode orar lá que o diabo que tiver na vida da pessoa vai sair. Esse negócio de eu vou levar lá para a igreja porque lá eles oram. Irmão, isso é falta de fé. Isso é falta de fé. É falta de uma atmosfera de milagre. Mas é porque o irmão está desempregado. Irmão, lá na todas as células nós oramos para que abra a porta de emprego e Deus está abrindo porta de emprego. Pastor, mas você tem campanha? Tem. Mas é para quem não vai nos discipulados e está indo na igreja a primeira vez. Entenda isso. A atmosfera que você cria. O amor que é derramado faz com que a pessoa ela se converta ao Senhor, ela se constrange por ver o seu cuidado, e essa alegria que você transmite, essa alegria que exala de você, querido, isso faz qualquer tristeza embora. Sabe por quê? O irmão falou assim, mas eu estou passando uma luta, meu carro quebrou. Aí o outro falou assim, nossa, que luxo, você tem carro ainda? Eu tenho uma bicicleta. Minha bicicleta vive quebrando. Aí o outro estava do lado e falou, nossa, que luxo, você ainda tem uma bicicleta? Eu estou andando a pé e moro numa casa de 3 quartos. Aí o outro ouviu e falou, sua casa ainda tem divisão de 3 quartos? Lá em casa é 4 paredes. Aí o outro falou, nossa, a sua casa ainda tem 4 paredes? Porque lá em casa é na lona. Então você imagina, irmão, seu problema perto de outra pessoa. Às vezes você imagina, como diz, né? A formiguinha vira um elefante. Diga graças a Deus.